Meu nome é Gevô, é nome de artista, mas é Paulo César Henrique Gevô, que é meu nome de nascimento. Mas o Gevô, por ser um nome diferente, ele ficou como Gevô desde pequeno também. Eu era conhecido como Gevô, lá em casa todo mundo era Gevô, então era uma gevozada toda. Bem, eu nasci em Cachoeiro da Pimirim, em 44, e minhas irmãs mais velhas disseram que eu era para ter nascido no dia 12, que na época não era dia da criança, não existia isso. Mas eu não nasci no dia 12, eu nasci no dia 13 de madrugada, de 2, 3 horas da manhã. A mamãe só tinha filhos com parteiras na época. E então parece que eu não quis parteira. Já exigia um médico. Aí o médico foi em casa, a mãe tinha filhos em casa, não era em hospital. Não. E eu consegui, era para ser 8 horas da noite, eu consegui nascer às 3 horas mais ou menos da manhã, do dia 13. E quando eu tinha 6 anos, ou 7 mais ou menos, na época não tinha, a criança não entrava no primário, era primário na minha época, com uma idade pequena. Aí, mas eu sabia ler e escrever, que minha irmã mais velha me ensinou, lendo jornal, então eu sabia ler e escrever. Só que no primeiro dia de aula, quer dizer, no primeiro dia não, no primeiro dia de aula de desenho, que foi na primeira semana de aula, eu estudei num colégio particular perto de casa, que eram 3 negras irmãs que fizeram esse colégio. Era um colégio simples, de bancos compridos, as crianças sentavam nos bancos, a professora tinha uma régua comprida para bater nos alunos travessos lá do fundo, todo mundo abaixava, aquelas coisas de antigamente. E então, na primeira aula de desenho, no sábado, a aula de sábado era específica para desenho. E eu lembro que a professora me deu uma cópiazinha, uma fotografia de uma nau portuguesa, daquelas que descobriram o Brasil, com aquela cruz de Malta, e com o céu cheio de nuvens, um mar normal. E eu peguei e desenhei. Eu não me lembro de desenhos de infância, não, me lembro desse desenho. Eu copiei perfeitamente aquela estampa que a professora me deu, com lápis de cor. Aí a professora falou comigo no sábado mesmo, para me falar com a minha mãe, para minha mãe comparecer na segunda-feira no colégio, para conversar com ela. Mamãe foi, e a professora falou com minha mãe, ó, seu filho precisa de uma aula de pintura, seu filho já é um artista, entendeu? Depois que eu fui ver esse negócio de a pessoa nascer com esses dons, e fui comparando, por exemplo, se eu fosse um Pavarotti, eu teria nascido com essa voz dele, só tem que estudar, como pintor também tem que estudar, mas cada um nasce com um dom X, Y, né? Eu nasci com esse de desenhar, eu acho, entendeu? Tanto que no ginásio, quando fui fazer o ginásio, que era no Liceu de Cachoeiro, a primeira aula de educação física, eu odiei. O professor me deu um saco de areia e botou nas minhas costas, e eu tinha que correr uma distância longa. Eu não sabia que tinha um coração fraco. Depois, mais velha, que eu vim descobrir. E eu odiei aquela aula. Aí pedi a mamãe para fazer uma notinha na caderneta do colégio, para mim não ir na aula. O aluno, lembro direitinho que ela escreveu, aquela letrinha de desenho, de redondinha, o aluno não pode ir por motivo justo. Não falava que motivo, era motivo justo. E assinava o nome dela. Eu passei a copiar isso, com desenho e coisa. Eu desenhava a letra dela e a assinatura dela. Não fiz mais aula de educação física. Minha cadeira de colégio era cheia dessas anotações. Enfim, então eu fui para a aula de pintura. Tinha vizinho lá de casa
Nós morávamos numa espécie de um prédio, só de 2 andares, ou 3, porque embaixo era só loja. E tinha um vizinho que ele era arquiteto, mas ele teve um problema de saúde, que eu não me lembro mais, eu era muito pequeno, 7, 8, 6 anos, acho que 7 anos no máximo, uns 7 anos. Aí eu não entrei nesse detalhe que ele teve, ele mancava um pouco da perna, e ele pintava, ele era pintor. Ele era pintor que copiava aquelas estampas. Aí eu fui ter aula com ele. Não gostei porque lá no colégio, que era para copiar em lápis de cor, eu tinha gostado. Mas para pintar igual um outro quadro, eu já não gostei. Então eu fiz, acho que só um quadro lá com ele. Parei. E depois nós mudamos para Niterói, eu já tinha uns 11, 12 anos, que é aí que minha mãe procurou um casal de velhos que eles tinham pintado igrejas no Ceará. E eles foram meus professores. Aí eu gostei mais deles. Comecei a pintar alguma coisa mais diferente. Eu fiz um Cristo, metade amarelo, metade azul. Quer dizer, eu já estava com ideias renovadoras para meu progresso de pintura. Mas também não fiquei muito tempo, não. As aulas de pintura, além de ser caras, elas aplicavam, assim, eu perdi às vezes tempo para o estudo normal mesmo, formal, né? Que é a educação formal. Aí eu não fiquei muito tempo, não. E eu levei muita vida na maciota, brincando demais, vivendo mais do que fazendo o trabalho, era meu jeito de ser. Aqui em Vitória, quando nós voltamos, porque do Rio nós voltamos para Vitória, que eu conheci o Coraci. O Coraci trabalhava aqui na universidade, que era ali, né, em Praia do Soar. Ele era funcionário, ele não era professor, mas ele era um artista, ele fazia muitas flores exóticas, ele estilizava as flores, muito interessante o trabalho dele. Eu tenho até uns 3 quadros dele comigo. E conheci o Coraci. E com o Coraci eu fui conhecendo outras pessoas. Eu odiava Vitória, eu morava no Rio, fiquei no Rio, minha mãe meu pai tinha uma casa lá, eu fiquei na casa, mas a casa só tinha o meu quarto, cama e um guarda-roupa embutido, só. E fiquei lá uns 6 meses ainda, tentando ficar por lá. Mas depois a saudade bateu maior, eu vim para Vitória atrás da minha família. Foi aí que eu conheci Coraci. E aí passei a conhecer as pessoas, você vai gostando do lugar, vai se acomodando. Aí eu fiz vestibular de uma hora para outra, acho que no último dia de inscrição eu fiz o vestibular de arte. Mas meus testes vocacionais sempre foram arquitetura, porque eu conseguia ver tridimensional. Eu fiz 3 testes vocacionais, deu arquitetura, mas não tinha arquitetura aqui, eu fui fazer arte. Gostei, e passei a conhecer gente, pessoas, e passei a entender um pouco mais, coisa que eu não fiz ainda mais jovem, lá no Rio, quando eu fui para lá com 12, 13 anos. Aos 20 e pouco, eu passei a entender mais sobre artes, participei daqueles festivais em Ouro Preto, que eram maravilhosos, aqueles festivais que tinham, e então ganhei até um prêmio lá de desenho. Então eu passei a conviver mais com isso. Coraci também fizemos uma exposição juntos em 76, que foi uma marca nas artes aqui em Vitória, porque foi uma exposição happening, teve instalações, Coraci estava fantasiado, eu mesmo estava com um terno de lamê dourado, que eu joguei tinta azul, ficou verde. Eu fiquei com aquele terno verde, era terno de carnaval. E Coraci também estava fantasiado. Sim, própria Neuza, eu tenho fotografia. Coraci deixou lá um baú
de panos que ele trouxe, panos franceses, que ele trouxe lá de Carangola, que ele conhecia uma lojinha que estava fechando. Então, todo mundo se enrolava naqueles panos e ficou muita gente fantasiada, inclusive a Neuza Mendes estava. Eu tenho a fotografia da Neuza fantasiada. Então, foi uma festa. Ah, sim, ele fez um jantar em plena igreja, um jantar com cristais de prato, porcelanas e talheres de prata. Eram aquelas abóboras com uns bobó de camarão dentro da abóbora. Foi um jantar muito chique e uma exposição muito chique. Lotou a igreja, ficou lotada. A igreja, não só a igreja ficou lotada, mas do lado de fora da igreja, a igreja é pequena, né, que é a Santa Luzia, então tinha aquela parte ali fora, lotou. Foi um sucesso. Foi dia 31 de agosto, o Coraci que escolheu essa data, que eu estava em Linhares fazendo teatro. Aí o Coraci escolheu essa data e me chamou para expor junto com ele. Ele escolheu essa data, 31 de agosto, que era o mês do desgosto que ele falava, e 31 de agosto é o 13 ao contrário. Então tinha essa conotação meio mística do 13 ao contrário e agosto é o mês do desgosto. E foi um sucesso a exposição, que pena que não tinha na época filmes, nem tantas fotografias assim como tem hoje, né, para registrar, mas foi maravilhoso, uma exposição maravilhosa que nós fizemos juntos. Mas o Coraci morreu jovem, ele nessa época, foi em 76, ele morreu em 79, o ano que eu entrei aqui, que eu me formei em 78, ele morreu logo em 79. Acho que ele fumava muito, teve a ver alguma coisa pulmonar, porque teve não sei o que, pulmonar. Ele fumava muito cigarro, isso deve ter ajudado muito. Naquela época não tinha essa campanha contra cigarro, o cigarro era saúde pura, parecia aqueles artistas lindos, com cavalos fumando. Naquela época, esses artistas morreram também com câncer de pulmão. Então, naquela época não tinha essa coisa como tem hoje. Graças a Deus, eu conheci muito gente nova que nunca fumou e nem vai fumar. Então, eu falo para eles, não fume, não, isso aí é uma bobagem. Inclusive, nem barato dá, porque se desse barato, desse alguma reação, assim, tipo viajante, mas não dá nada disso. Então, você está queimando o dinheiro e queimando também o seu pulmão. Então, agora sim morreu em 79, mas ele foi muito, muito legal para a minha coisa, início de coisas de arte, né? Foi uma pena ter perdido, era muito, muito doido o Coraci, e muito exótico, e muito engraçado. Então, depois dessa exposição que nós fizemos em 76, em 82, se não me engano, eu já dava aula aqui, eu tinha alunos, tinha 45 alunas, a grande maioria meninas, e eu fiz um casamento, chamava cerimônia nupcial. E eu fiz um casamento nessa própria capela, que era uma capela. Aí eu falei, não, essa é uma capela, essa capela as pessoas casam. Eu fiz uma crítica ao casamento, isso lá naquela época, em 82, prevendo que o casamento era uma falência, né? E eu fiz um casamento que foi 45 meninas fantasiadas de noiva, com os noivos, eu mesmo estava fantasiado de noivo, e eu tenho fotos desse casamento. Ao lado da sala principal, da nave principal da igreja, que é pequena a igreja, tinha uma salinha e eu fiz ali a sala de recepção. Então eu tinha um amigo que fez um bolo de casamento belíssimo, ele fez eu arranjei uma fotografia de um casamento lá da década de 20, bem antiga. Ele fez um porta-retrato e botou em cima do bolo. O bolo tinha 2 andares. E champanhe, era bolo e champanhe. Então, ao lado dessa nave principal, a nave era decorada como se fosse uma igreja em casório, com colunas. Eu tenho até algumas colunas ainda que eu deixei aqui, estão lá no galpão.
umas colunas de gesso, com umas jarras e dentro com flores. Era um caminho que seguia para o altar. Decorei o altar todo, porque eu fazia isso na época com Coraci. Eu trabalhei muito com flores, hoje em dia eu não gosto mais não. Tá? A gente muda de gosto, até de sabor. Na década de 70 eu odiava melancia, achava uma fruta horrorosa, só tem água. Hoje eu adoro melancia. Então a gente muda de cor. E eu decorava muito com flor. Hoje eu acho que a flor tem que ficar no jardim mesmo, no pé dela, lá bonitinha, enfeitando o jardim, mas não enfeitando jarra nem mesa nenhuma de ninguém. Mas na época eu trabalhei e fiz esse casamento. E essas meninas foram, algumas me deram entrevistas, umas foram de bicicleta, com namorado, outras foram de ônibus, né, passaram na roleta, com outras amigas. Cada uma foi, uma de carro, de bicicleta. Então só faltou gente a cavalo, porque não tinha mesmo na época. Mas foram de várias maneiras. E foi também uma exposição muito interessante, porque era também uma instalação e ao mesmo tempo era um happening, né, que eu fiz no casamento. Esse eu tenho fotos dele. Eu consegui num brechó um smoking velho, que eu até nem gosto de terno não, acho terno horroroso, acho gravata horrorosa. A gravata borboleta então para mim é péssima. Eu acho aquela gravatinha borboleta muito cafona. Eu nunca usei, graças a Deus. A gravata também eu não usei não. Esse terno que eu usei, esse smoking, eu usei com uma camisa, mas sem gravata borboleta. Então eu fiz essa exposição. Depois ainda na própria capela, no final de 80, início de 90, eu fiz um projeto para a Lei Rubem Braga. Logo quando começou a Lei Rubem Braga, eu fiz um projeto, era uma bandeira do Brasil, feita com velas de 7 dias. Eu encomendei na fábrica metade dela, em vez de 7 dias, ia ser 3 dias e meio. Aí eu fui com um químico, parente de Rosaninha, era primo de Rosaninha, como que a gente vai fazer isso? Aí ele me explicou tudo, porque eu não queria nada, porque a capela é velha que nem o vento sul, e eu não queria que acontecesse alguma coisa com a capela, e com as pessoas também. Aí eu fiz uma camada de areia, porque o chão era de madeira, uma camada de areia, em cima dessa camada de areia tinha uma grade de ferro, mais ou menos assim, e eu coloquei as velas, porque eu queria que depois essas velas nessa grade transformassem numa grande pintura, numa grande encáustica, porque encáustica você trabalha com parafina, trabalha com... Essa é uma técnica velha também, antiga, mas eu queria fazer de uma forma diferente. E as velas ficaram realmente bonitas, porque elas... Mas era tipo da obra que espantava o público, porque a capela era pequenininha e aquela vela enorme, com 750 velas, ela queimava e esquentava demais o local. Então as pessoas chegavam perto, olhavam, admiravam, porque era bonito, era uma bandeira do Brasil. Eu fiz uma coisa muito popular, que é a bandeira do Brasil, né? Uma coisa super popular, mas eu queria dar uma técnica diferente nessa bandeira do Brasil. E roubaram essa obra. Essa obra eu não tenho ela, não tive como nem fotografar, eu acho que nem fotografia eu tenho. É uma pena. Mas eles roubaram essa coisa, porque dava para colocar na parede. Era linda. Então eu fiz essa instalação também, que é a Lei Rubem Braga. Foi, acho que um dos primeiros projetos da Lei Rubem Braga que eu entrei. E que acho que existiu aqui em Vitória. Então eu fui participando de exposições, conheci Freda, nesse meio tempo Freda também conheceu Coraci, e a Freda era mosaicista. A Freda também influenciou muito minha vida, minha arte, porque a Freda também era muito doidona, maravilhosa, e aí com a Freda eu comecei a fazer mosaico. Fizemos uma companhia de mosaico, fomos ao Japão, depois fomos ao Egito,
E tudo às custas desse mosaico que a gente fez para essas companhias de construção que tem em Mata da Praia, por ali, tem alguns prédios com mosaicos nossos. Com o dinheiro desses painéis, nós fomos a esses lugares. A única coisa que eu comprei mesmo foi a passagem. O Japão, por exemplo, foi em 94, quando começou o Plano Real. O dólar era mais barato do que o cruzeiro. Então, nós saímos ganhando até ao comprar a passagem. Então, o Japão foi em 94 e foi maravilhoso, adorei. É ótimo viajar, é ótimo conhecer os povos, principalmente um povo que é do outro lado da terra, né? É 12 horas de diferença exata. Eu fui de relógio e o meu relógio eu não mudei ele, porque a única coisa que me impressionou um pouco de ir ao Japão, nós fomos por Los Angeles. Aí o avião saiu de São Paulo, Rio, depois São Paulo foi para Los Angeles. Em Los Angeles nós fomos para Tóquio. Na volta, nós conhecemos um comissário de bordo, e ele falou assim: não, quando vocês voltarem, vocês vão ficar na classe executiva. Porque, não sei se vocês sabem, é uma diferença muito grande entre quem paga mais barato e fica lá atrás do avião, que eu acho que são eles que sustentam o avião, que é a grande maioria, do que a primeira classe e a classe executiva. A primeira classe a gente nem vê, é um elevadorzinho ou uma escada que você sobe, que é ela em um andar de cima. Mas a classe executiva é parecida com a do primeiro andar. Talheres de cristal, talheres de prata, pratos de porcelana, você come do bom, naqueles sanduichinhos lá de trás. Então, ele falou que nós íamos voltar nessa classe e voltamos. Então, foi maravilhoso. A única coisa que eu achei muito estranho, que eu não acreditava no negócio de fuso horário, era sair de Tóquio na sexta-feira à noite e chegar em Los Angeles na sexta-feira de manhã. Porque nós fizemos o contrário de quando nós fomos. A terra estava assim, nós fomos assim. Então, isso abala um pouco a sua cabeça, né? Pô, a hora continuou diferente. Eu não mudei o relógio, mas só que a noite passou a ser o dia do outro dia. Tão estranho isso. Só você mesmo tendo essa experiência. Mas foi ótimo o Japão. Cantei com uma japonesa uma música do Jobim, Minha Alma Canta, vejo o Rio de Janeiro. Ela veio cantando em inglês, muito bem o inglês dela. O Japão também é tudo inglês. E as letrinhas horrorosas, né? A gente não sabia ler, mas as ruas têm um nome em inglês. Aí dá para a gente entender melhor. Aí ela veio cantando em inglês, bonita, linda, aquela japonesa clara, branca, cabelo preto e com um vestido tomara que caia vermelho, rabo de peixe. Olha só, Hollywood mesmo. E ela veio cantando em inglês, um lindo inglês dela. Quando ela começou a cantar essa música, eu já estava mamado, que eles serviam bebida, uísque, tudo. Comecei a cantar com ela. O palco era altinho, uma certa altura, um pouquinho mais baixo talvez que esse banquinho, e ela cantava naquele palco. E eu, assim, em pé, perto do palco, ela viu que eu estava cantando. Me chamou, aí eu cantei com ela, tem fotografia. Cantei, mas não tem filme. Cantei com ela a música, e os europeus que tinha europeu junto no congresso, perguntaram a Freda se eu cantava aqui no Brasil. Não, eu nunca cantei. As pessoas admiram quando eu canto em público, assim, com pessoas, a minha voz, mas eu nunca fui com tendência a me profissionalizar nessa área. Meu negócio é o desenho mesmo. E depois, 2 anos depois, nós fomos ao Egito. O Egito também foi outra experiência muito maravilhosa, muita pedra velha, uma coisa velha. O Egito vive de turismo. Você encontra um turista, você encontra um fulano tal, com a camisa tal, aqui,
Mais na frente, naqueles navios que corre o Rio Nilo, mais na frente em outra cidadezinha, você vai ver aquele mesmo cara, aquela mesma camisa, porque eles é cheio de turista e cheio de encontros com turistas. Para entrar naquelas pirâmides é horrível, porque hoje em dia eu acho que eu não entraria não, porque na época não tinha, hoje eu tenho 70 anos, mas na época tinha 50. Você tem que ir agachado e ele é uma descidazinha e com lâmpadas dessas, não é branca não, dessas vermelhas, amarela, e que esquentando mais ainda, e você chega lá embaixo, é um quartinho pequenininho, onde era enterrado o faraó. Mas as pessoas mais idosas não foram, porque realmente é muito complicado. Mas eu tive essa experiência, muito interessante. O Egito é muito bonito também, foi uma experiência muito agradável. Eu sempre gostei da arte egípcia, eu acho a arte egípcia, todos nós brasileiros geralmente gostamos muito. Escola de samba, que eu fiz muita escola de samba também. Escola de samba adora botar Egito nas histórias da escola de samba, porque o Egito o japonês também, é um povo que gosta de tudo bem arrumado, bem decorado. O Japão, tubarão aqui, que é feio, aqui é feio, né? Aquele negócio cheio de preto. Tubarão é pintado, é colorido. Eles pintam, eles têm uma coisa com estética muito importante que nós não temos. Nós temos essa mistura mesmo de Brasil, uma misturaiada. O Japão é um povo único, né? Todos são iguais, eles só são diferentes agora porque mudam a cor de cabelo, essas coisas assim, mas eles são iguais. Então é um povo único. Nós não somos um povo único, nós somos um povo misturado, tudo junto e misturado, aquela miscelânea. Então nós não temos isso que eles têm. E o Egito, é claro que eu estou falando do Egito velho, lá antigo, porque o Egito hoje em dia é uma bagunçada danada, e o trânsito horroroso, parece que não tem acidentes, mas parece que vai colidir um com o outro, é horrível. Enfim, foi uma experiência maravilhosa para a minha arte também. Eu tenho algumas influências de coisas egípcias. Eu gosto muito do Art Nouveau, que também foi para o Japão, o Art Nouveau, Gustave Klimt, que parece coisa egípcia, os desenhos do Gustave Klimt. Ele tem pedras, ele incrusta pedra na pintura dele. Então, acho muito interessante e me inspirou muito o Gustave Klimt. Então, a partir daí eu comecei... quando teve o World Trade Center, eu conversei até um poucos dias atrás sobre isso. Nós estamos falando nós estávamos fazendo uma exposição sobre anjos, os meus anjos da guarda, né? Eu tinha São Miguel, São Rafael. Eu tinha uns anjos também expondo, era uma coletiva. E a Gazeta publicou, naquele dia do World Trade Center, de manhã cedo saiu a nossa reportagem, Anjos Descem ao Céu, falando sobre a nossa exposição. Quando nós fomos, eu e Rosaninha, ser entrevistados pela Gazeta, que era naquele horário do almoço, meio-dia, nós fomos 11 horas, mais ou menos, 10 e pouco, os anjos do inferno desceram e destruíram as World Trade Center. Aí eu falei, Rosaninha, olha que coincidência, hoje o jornal, a capa dizia anjos descem ao céu, que era a nossa exposição, e realmente estava descendo, mas era o anjo do mal, né? Porque eles estavam destruindo 2 prédios espetaculares. Eu até achei que aquilo ali ia ser uma divisória de história, porque eu nunca tinha visto. Antes de mim, meus amigos tinham morrido. Eu falei, meu Deus, meus amigos não viram isso. Nunca tinham visto essa audácia tamanha, porque o Hitler, quando fez aquela maldade que ele fez na Segunda Guerra, no Holocausto, não tinha essa comunicação que tem hoje, que você vê uma guerra ao vivo e a coisa. Naquela época não tinha, era feito meio que escondido. A gente não sabia muito o que estava acontecendo lá. Mas não, o cara estava sendo filmado, o cara destruiu 2 prédios
gigantescos, com muita gente dentro, gente pulando, eu vi gente pulando, porque era a solução. Eu também talvez eu pularia, porque você não sabe o que está acontecendo, um prédio caindo, né? Enfim, é uma lembrança que eu tenho sobre exposições minhas ligadas, nós estávamos falando sobre energia, né? Ligadas a esse negócio. Nós estávamos com energia boa, fazendo uma exposição, eu nem me lembro mais à noite o clima que ficou, mas eu perdi totalmente, a minha memória que apagou diante daquela audácia, porque eu acho que foi uma audácia de alguém do mal. Ele herdou uma fortuna do pai, eu sempre pensava isso, ele herdou uma fortuna do pai, eu ia gastar essa fortuna viajando, passeando, e ele quis fazer bandidagem, né? Ele tinha como tem, né, nós estamos vendo hoje, o Oriente Médio cheio de coisas contra o americano, e ele tinha isso aí. Então eu não faria isso que ele fez, gastar aquele dinheiro. Enfim, além de gastar o dinheiro, ele também tinha ajuda de outras pessoas que pagavam a ele. Então isso aí é um mérito deles. Enfim, aí eu fiz umas exposições. Agora eu penso muito em exposição, porque eu cheguei a fazer um mestrado aí, eu até passei, entrei para o mestrado da PUC de São Paulo, e depois um Cirilo falou, chegou, tem 5 professores disputando o seu projeto. Eu falei assim, olha, eles podem até disputar os projetos, mas sou eu que vou escolher. O projeto meu era bem interessante, porque não era um mosaico cimentado. Esse mosaico é até fácil, ele é cimentado para durar muito. O meu mosaico passou a eu ver o pixel da televisão, do computador, então ele é um desenho, ele é movimentado, é um desenho animado. Então esse era o meu mosaico. Por isso que eu acho que tinha 5 professores querendo ser meus orientadores. Mas eu só fiz o primeiro período, foi um semestre, que a gente dava aula e tinha aula à noite. Isso na quinta, na sexta e no sábado o dia inteiro. Então eu só fiz esse período, depois eu desisti. Eu vi muita coisa que não me agradou nesse mundo do saber. Eu prefiro saber do jeito que eu sei. Não preciso de entrar em nenhum sistema para saber coisas. E eu não sei em tudo, né? Eu só sei que nada sei. Eu acho que é só isso. Então, sobre minhas obras que tem aqui na galeria, eu tenho pinturas, porque eu inicialmente era pintor, mas eu não deixei de ser pintor. Eu sou também mosaicista, mas também sou pintor. E eu estou para fazer eu estou com muita obra, não só minha, de amigos meus, eu estou para fazer uma espécie de um brechó, para ver se eu vendo, porque eu não quero ficar carregando mais um montão de coisa. Então eu vou ver se eu faço agora, aposentando, alguma desses tipos de uma loja, sei lá, ainda não sei ainda bem. Eu vou fazer uma espécie de um leilão, alguma coisa parecida, para mim me livrar um pouco daquele montão de obra que eu tenho. E então vocês vão ter oportunidade, quem não conhece, de conhecer. Eu tenho assim, esse menino que eu vou pegar agora às 5h30, ele me ajudou, porque o lugar que ele entrou, eu não entraria mais. Eu entrei mais cedo, mas depois que eu tive uma visita no passado, já fica difícil. É baixinho, e ele, como é baixinho, tem 8 anos, ele que pegava os quadros para mim, trazia até a portinhola e eu tudo já estava empacotado e tudo. Ele que me ajudou a tirar. E eu vi que eu tenho muita coisa, até do coração mesmo eu tenho. E então eu tenho aí umas obras de mosaico que tem mobilidade, que eu fiz uns mosaicos com imã de geladeira. Então, esse aí já começou essa história do mosaico não ficar preso a uma parede. Eu tenho na prefeitura uma obra que é a Ilha de Vitória,
eu peguei a Ilha de Vitória, fiz o mapa da Ilha de Vitória, fiz um tamanho grande, mas um tamanho menor. Eu fiz muito bonequinho para mostrar pessoas, e fiz muito de EVA o Palácio do Governo, o Teatro Municipal, o Teatro Caetano, João Caetano. Eu fiz cemitérios, eu botei nome de amigos meus nos túmulos para fazer o cemitério de Santo Antônio e depois aquele outro aqui de Maruípe. Então eu fiz tudo com imã de geladeira. A prefeitura tem uma caixa, mas eles têm fotografia do coisa. Eles queriam até, um dia desses, me procuraram para se eu tinha foto dele inteira. Eu tenho dela inteira, mas não sei onde está não. Mas eu fiz muito com imã de geladeira. Tenho muita foto, usei a própria geladeira como suporte para estudo desse material. E depois, essas bonequinhas de pano que ele comentou, eu fui a Belo Horizonte, comprei, porque lá tem uma feira aos domingos, comprei aquelas bruxinhas de pano, que Minas Gerais é o segundo estado do Brasil em artesania. E eu gosto muito do artesanato para fazer o trabalho. Aí eu comprei muitas bruxinhas de pano e costurei nas costas dela um velcro. É outro material que eu quis trabalhar com tirar e botar, além do imã, porque o imã também tem uma tinta que você passa na parede, depois você pinta de branco, essa tinta ela contém ferro e o imã agarra. Foi isso que eu fiz. Agora, essa de velcro é um carpete. O carpete fica sendo um macho, porque o velcro é um macho e uma fêmea, para poder agarrar. E o carpete fica sendo, eu não sei se é um macho ou a fêmea. Eu sei que as bruxinhas, eu fiz bruxinhas de pano, e junto com as bruxinhas de pano eu fiz árvorezinhas com botões imitando flores, frutos. Eu costurei nas árvorezinhas e fiz junto com as bruxinhas essas árvores coloridas de EVA. Eu trabalhei muito com EVA também. E agora eu tenho lá em casa uma cobra de 27 metros feita com CD. Eu tenho muito CD, ainda vou trabalhar mais com CD. Eu tenho um guarda-roupa de fita cassete, aquela caixinha preta, que quase ninguém mais usa, é que não usa mais, ninguém usa fita cassete, mas eu tenho para fazer um trabalho ainda futuro, uma escultura talvez com essas fitas cassete, que dá uma escultura linda. E os CDs, eu tenho muitos CDs. Era 27 metros de cobra, ela não tem cabeça nem coisa, ela é só uma... Eu emendei ela com um fio de nylon e um EVA entre, para o CD não ficar muito agarrado no outro, eu botei um pedacinho de EVA por dentro para não aparecer e para não agarrar o CD um no outro. Então ele é maleável, flexível. É muito interessante essa cobra que eu tenho de CD. Mas eu quero fazer uma agora com vergalhão, que aí a cobra ela tem flexibilidade. O vergalhão eu quero fazer uma coisa assim, tipo uma aranha cheia de pernas, e aí as pernas são CDs, entendeu? Mais duro, porque o vergalhão funciona duro. Eu já pensei até em usar também no meio desse CD, porque o CD, vocês conhecem, é um buraquinho relativamente grande, diferente do vinil. É um buraquinho relativamente grande. Aí eu pensei em fazer um trabalho também com CDs, colocando ali no meio aquele cano que tem lâmpadazinha dentro, que também vai dar um toque bem interessante de luz, de efeito no essas coisas do artista. O artista ele é uma espécie de um enganador, vamos dizer, um enganador, ou um mágico, faz um truque, faz truque. O artista faz truque. A gente quando vai ver um filme, não se apaixona por aqueles efeitos, aquelas coisas assim, aquele truque que eles fazem para a gente gostar. É o artista é truqueiro.